Olá, aqui é o Marcos Beck, eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos e nesse vídeo eu quero falar sobre como fazer o leitor se identificar com o seu personagem. Nada é melhor do que gerar uma identificação do leitor com o personagem em uma história. Mas como desenvolver isso? Como gerar empatia dos leitores com os personagens? Não existe uma fórmula mágica, um passo a passo, né, uma estrutura certinha para fazer com que o seu leitor se identifique com o seu personagem. Não existe um passo a passo escrito em algum lugar, um livro que vai dizer faça exatamente isso e é garantido que você vai conseguir gerar uma empatia no leitor. Isso não existe. Mas existem sim alguns pontos que a gente pode conversar para melhorar as chances, né, para aumentar as chances de o leitor gerar uma empatia com um personagem. Nesse vídeo eu vou falar de duas coisas, de motivação e falha de caráter. Essas são duas questões que podem gerar uma empatia legal entre o leitor e o personagem. Então vamos começar pelas motivações. Como eu faço para o meu leitor que vive nesse mundo normal que a gente vive, que vai trabalhar, vai estudar, pega ônibus, se identifique com um personagem que precisa entrar numa caverna para matar um dragão e recuperar um item mágico que está lá no fundo da caverna? Como que eu faço para que a motivação de um personagem totalmente fantástico, totalmente fora da nossa realidade, bata, de certa forma, com a vida, né, do leitor que está vivendo no mundo normal? Essa é a grande questão. E eu vou dar uma dica para você começar a pensar em como fazer isso. E essa dica é: não faça com que a única motivação do seu personagem seja entrar na caverna e pegar o item mágico. Se ele só tiver essa motivação, provavelmente vai ficar muito vazio, vai ficar o que a gente chama de personagem superficial. Uma das formas de fazer isso é gerar uma motivação interna do personagem, né? Algo que ele precise superar. Colocando algo de normal no personagem, uma motivação interna que a gente costuma ver em pessoas que a gente conhece, a gente dá um passo. A gente consegue dar um passo nessa direção de gerar uma empatia do leitor com o personagem. Como que a gente pode fazer isso? Um dos pontos que a gente pode usar, uma das formas que a gente pode usar é uma falha de caráter. Ou seja, a gente introduz uma coisa normal nesse personagem, né? Uma falha de caráter normal que, afinal de contas, sendo ele meio animal, meio homem, sendo monstro, sendo alienígena, a gente está contando histórias para seres humanos. Então, esses personagens têm que ser humanos. Vamos falar daquele cara que a gente falou antes ali, do cara que quer entrar na caverna, quer matar o dragão e pegar o item mágico. Então vamos pensar em como esse personagem poderia ser mais humano. Imagina uma pessoa que sempre quer parecer que é melhor que os outros, que inventa histórias mirabolantes para poder mostrar que é sempre melhor. Então imagina você estar conversando com uma pessoa e é aquela pessoa que fala: mas eu faço melhor, ou eu tenho uma história melhor. Aquela pessoa que sempre tenta se colocar num patamar acima dos outros. Talvez você conheça alguém assim, talvez você tenha um amigo assim, ou tenha um conhecido, um parente que é assim, né? É uma questão humana. Às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima e aí por isso ela precisa tentar se colocar acima dos outros constantemente. Então vamos tentar adicionar essa falha de caráter, essa coisa comum, que não é tão difícil de encontrar no mundo real, no nosso personagem da caverna. Imagine então que ele precisa montar uma equipe, né, para entrar na caverna junto com ele, que ele não vai fazer esse trabalho sozinho, né? Ele precisa recuperar o item e ele precisa montar uma equipe. E aí a gente começa a mostrar, na hora que ele está ali selecionando as pessoas que vão entrar na equipe dele, ou conversando com as pessoas para convencê-las a entrar na equipe dele, já começa a mostrar que ele tenta sempre parecer superior, constantemente. Então, nos diálogos que vão entrar nessa parte, na parte que ele está selecionando as pessoas, são sempre ele tentando parecer. A pessoa conta uma história: eu fiz uma vez uma coisa parecida, e ele fala: mas eu também fiz, e eu fiz uma coisa ainda maior. Né? Mesmo que não seja verdade, às vezes ele está até mentindo, mas sempre tentando se manter acima. Então ele vai criando esse relacionamento com essa equipe, que a equipe já não curte muito ele, porque ele tem essa característica, né, chata, digamos assim. Só que à medida que eles vão entrando na missão, eles vão se conhecer. Então digamos que eles tenham que caminhar no meio de uma floresta para chegar até a tal da caverna. Nesse momento a gente aproveita para colocar
alguns conflitos ali, tanto de personagens, como também conflitos, digamos, sei lá, alguns goblins atacam eles, por exemplo, ou alguma coisa do gênero. E aí nesses conflitos ele vai percebendo que ele precisa ser diferente com a equipe. Que para ele se tornar um líder na equipe, ele vai ter que parar com esse problema de autoestima que ele tem, que ele vai sentir que para poder ter ajuda dos outros, ele vai ter que deixar de parecer superior aos outros. Então a gente vai dando um arco para esse personagem, e é um arco que não tem nada a ver com fantasia medieval, com dragões e com itens mágicos. São arcos pessoais, são coisas que você poderia encontrar num drama, você poderia encontrar numa comédia romântica, você poderia encontrar em qualquer outro tipo que não fosse fantasia medieval ou animais fantásticos, né, com itens mágicos e tal. Porque são questões humanas, são questões pessoais que a gente sabe que existe no mundo real. E isso vai fazendo com que fique mais fácil aquele leitor falar assim, peraí, mas eu conheço uma pessoa assim, eu conheço uma pessoa que faz isso, né? E aí ele vai vendo aquele personagem se transformando, começando a questionar as suas próprias atitudes e tentando, sei lá, sentindo que quando ele age desse jeito, ele está piorando a situação dele mesmo. Então ele tem que mudar para poder conseguir chegar lá na hora do dragão e fazer o que ele precisa fazer de verdade. E assim a gente transformou um personagem aleatório, um personagem simples, que a gente só estava conversando aqui nesse vídeo, em um personagem um pouco mais humano, com uma chance muito grande de ter uma identificação com os leitores que estão acompanhando a história dele. E obviamente a gente pode pegar os outros membros, né, do time e fazer a mesma coisa, adicionar falhas aí e arcos de personagens, motivações internas, tudo isso nesses outros personagens desse time. É claro que manter arcos ao mesmo tempo de vários personagens é sempre um desafio. Então alguns desses personagens podem ser flat, que a gente chama, que são personagens sem arco, que eles não mudam durante a história. Então eles vão ser auxiliares para que o personagem principal faça a mudança, mas eles não necessariamente precisam mudar durante a história, certo? Então quando você escolhe contar uma história de equipe, pode ser que seja interessante usar personagens flat, personagens sem arco. Lembre-se disso, porque pode ser um grande desafio tentar manter 3, 4 arcos ao mesmo tempo numa estrutura de história, ok? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu quero saber quais são as suas dúvidas e também as suas opiniões sobre identificação do leitor com o personagem aqui nos comentários. Não esquece de deixar as suas perguntas, falar o que você acha sobre esse assunto, para a gente continuar essa discussão na aba de comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo. Se você gostou, compartilhar por grupo de WhatsApp, por grupo de Facebook, esse vídeo com pessoas que você acredita que vão se interessar no assunto, e também de me seguir lá no Instagram, @demarcosbeck, o link está aqui embaixo na descrição, junto com o link para todas as minhas HQs online, lá na Flipthrough, tá tudo aqui embaixo, só ir clicando e você lê e me acompanha em todos os lugares, ok? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.